Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. Glorificado seja o nome do Senhor. Mateus 26, a partir do versículo 36. Amém? Quem encontrou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, minha irmã, pela pessoa. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos primeiramente, Deus, te agradecer, Pai, por este dia, por esse momento, por nos permitir estarmos reunidos em tua casa, em teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, que a tua palavra encontre lugar nesse coração, trazendo cura, libertação, restauração, trazendo renovo, avivamento, Pai, trazendo reconciliação e salvação. Pai, em nome de Jesus, ministra os nossos corações, desperta-nos, Senhor, para a tua vontade, Senhor, para aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos corações, Pai, esteja cheio da tua palavra, mas que os nossos ouvidos estejam atentos a toda a palavra que sai da tua boca. Ó Senhor, em nome de Jesus, ministra, Senhor, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor vai fazer neste lugar seja para a glória do teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós, como igreja do Senhor, oramos e agradecemos a ti por todas as coisas. Amém, Jesus. Amém? Poderia sentar, queridos, em nome de Jesus. Essa palavra, Deus, Ele colocou no meu coração há alguns dias. Eu estive meditando nela. E como Deus falou. E como Deus fala. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Mas, nós como igreja, nós temos ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Você tem escutado a voz do Senhor? Se você tem escutado, a segunda pergunta é: você tem atendido a voz do Senhor? Você tem dito: Senhor, eis-me aqui. O tema dessa mensagem é submetendo a vontade do Pai. Quando eu estava meditando sobre o Getsêmani, Getsêmani, ele significa prensar no azeite.
Getsemane, ele significa um lugar de dor, um lugar de angústia. Mas Getsemane também significa um lugar de salvação. Nós vemos aqui Jesus indo com seus discípulos para o Getsemane. Aqui Jesus ele deixa claro que muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, estando com Ele, servindo Ele, andando com Ele. A questão que vai fazer diferença em minha vida e em sua vida é como que nós reagimos a esses momentos difíceis. E a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus é que uma das ferramentas que precisa estar na minha vida todos os dias em funcionamento chama-se oração. Se você ler os evangelhos, você vai ver que tanto Marcos como Lucas, eles falam que Jesus, quando ele chega no Getsemane, ele deixa um grupo dos seus discípulos em um lugar, ele chama mais 3 para caminhar com ele um pouquinho mais avante, e depois ele deixa esses 3 e ele sozinho, ele avança um pouco mais. Mas qual era o intuito de Jesus referente aos discípulos? Quando ele fala que eles precisariam ficar ali vigiando, velando, no grupo de 8, que era o primeiro grupo, eles tinham que ficar orando. E o segundo grupo, que eram 3, eles tinham que ficar orando. Mas Jesus, ele sai do grupo de 8, do grupo de 3, e ele vai sozinho um pouco adiante, fazer o quê? Orar. Então eu entendo que eu preciso orar na igreja do Senhor, junto com meus irmãos. Eu preciso ter uma prática de oração e um grupo menor, como nós temos do Casados, aonde a gente começa a aula do Casados através de uma oração e nós finalizamos ela com uma oração, porque a oração é uma chave que abre portas. E essas portas que são abertas através da oração, essas portas, elas são portas de bênção. São portas que são direcionadas através de Jesus sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Agora, pastor, e quando eu não tenho a vida de oração, quando eu não tenho a minha vida dedicada em oração, portas elas são abertas também, mas não são dos céus. São brechas que são dadas para o inimigo, para Satanás entrar na vida da pessoa e fazer um estrago. Fazer um estrago. Uma vez eu preguei aqui, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu preguei uma mensagem sobre Coríntios, sobre o amor. Eu fiz um comparativo. Eu falei assim, olha, imagine você, marido, imagina você, esposa, você a partir de hoje começar a tratar o seu cônjuge da forma que você trata Deus. Falar com o seu marido na mesma intensidade que você fala com o Senhor no dia a dia. Buscar o seu cônjuge todos os dias da mesma forma que você busca o Senhor diariamente. Como que seria esse relacionamento conjugal? Vamos ser sinceros. A questão hoje já foram feitas pesquisas e mais pesquisas. E infelizmente um percentual muito pequeno de cristãos que tem vida de oração diária. Jesus, ele chama a atenção deles dizendo, não pode vocês por um momento estar vigilante. Porque quando eu oro, eu estou intercedendo.
Quando eu oro, eu estou agradecendo. Quando eu oro, eu estou pedindo. Ei, toda oração que nós fazemos, você pode ter certeza que os ouvidos do Senhor estão recebendo. Mas nós fomos muitas vezes tomados pelo cansaço. Mas por que nós somos tomados pelo cansaço? Porque o cansaço físico compromete o nosso desempenho espiritual. Mas o que é que está minando a força do meu corpo físico? É a intensidade que eu coloco sobre os meus interesses nas coisas seculares. Eu invisto tanta força, muitas vezes eu dou o melhor de mim no meu serviço, que não sobra quase nada para o Senhor. E posso falar uma coisa para você? Se nós invertermos essa potencialização de força, de entrega no Senhor, no mundo circular a gente vai precisar fazer muita força. Vocês estão entendendo? Porque quando nós investimos a nossa força, a nossa energia naquilo que é merecido, que é digno, as coisas se tornam mais fáceis. As coisas fluem. As coisas começam a acontecer de uma forma mais natural. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela está em ação. A Bíblia ela fala em Hebreus, se não me engano, 11, que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, quando eu tenho fé, os meus interesses, as minhas vontades, elas não vêm me agradar a mim primeiro. Agrada a Ele. E depois a mim. Porque uma coisa é certa: tudo aquilo que gera no meu coração, todos os meus sonhos, os meus projetos, eu coloco na presença do Senhor, e isso é da vontade do Senhor, você pode ter certeza, vai realizar. Isso não gera dúvida em nós. Não gera dúvida em nós. Então eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso, a que momento, quando eu levanto, quando eu vou almoçar, jantar, quando eu vou dormir, quando eu saio de casa, quando eu estou no meu serviço, ou seja, a todo momento você está orando, você está intercedendo. A todo momento você está falando com Deus. A todo momento. Eu contei lá na turma do Casados que se a gente começa a colocar em prática algumas coisas novas na nossa vida. Um exemplo, a questão de você interceder pelos outros. Se você sair com um carro, me fala, quantas oportunidades você tem de interceder pelas pessoas? Você não consegue contar. São inúmeras. Domingo você sai cedo. Você já viu o pessoal parando ali, colocando um carrinho de frango. E quando você olha aquilo, quando você tem a sua vida de oração, é automático você falando: Senhor, que teu filho, que a tua filha, renda tudo. Porque isso é bênção na vida deles. Nós não sabemos as condições que essas pessoas estão, mas nós sabemos que Deus, Ele pode, independente das circunstâncias que eles estão vivendo ou passando, Ele pode mudar, porque Ele mudou a minha vida e a sua. Quando você vê passando uma ambulância, você não sabe quem está lá dentro, mas você olha e fala: Senhor, libera a cura sobre essa vida, salva. Porque está ligado. Esse coração está ligado com o coração daquele que está sentado no trono. Porque essa vontade, antes de brotar no meu coração e no seu coração, no coração da igreja, é a vontade do Senhor. Mas isso precisa ser algo real. E mais do que real, precisa ser verdadeiro. Precisa ser verdadeiro.
Senhor, eu quero que o Senhor abençoe, porque o Senhor pode abençoar. Mas muitas vezes nós somos tomados pelo cansaço físico, que compromete toda a nossa vida espiritual. E nós passamos a ser crentes preguiçosos. Crentes de plano. E junto com a preguiça vem ainda algumas coisas de brinde. Porque quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de meditar na palavra, nós somos tomados por um sentimento que muitas vezes Deus já tirou de nós lá atrás, que chama-se medo, que chama-se timidez. Sabe, nós vamos testemunho aqui para a glória de Deus. Esses testemunhos que vão acontecer aqui é para engrandecer o nome do Senhor. E eu tenho certeza que vidas aqui vão ser edificadas. Mas quantas vezes você pediu algo para o Senhor realizou, e você falou assim: Senhor, eu vou engrandecer o teu nome lá na tua casa, mas a timidez te pegou e travou a sua boca. Por quê? Precisa romper. Essa barreira precisa ser quebrada. Pastor, mas eu só não pensar em subir aí, eu começo a tremer. Sobe tremendo, mas engrandece o nome dele. Chora, mas testemunha. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Deus, ele não deu o espírito para nenhum de nós de covardia. Ele deu de ousadia. Eu não tenho que me preocupar. Por quê? Porque ele está comigo. Ele está com você. E o que ele quer que a gente faça? Que a gente propague. Que a gente propague aquilo que ele tem feito na nossa vida. Ei, ele quer que a gente propague aquilo que ele tem feito através da nossa vida. Preste atenção. Deus, ele quer fazer na nossa vida, mas ele quer fazer através de nós. Analisa, quem que está com Jesus no Getsemane? Aquele que ele chamou um por um. Siga. Como chamou eu e você? Para quê? Para fazer tudo aquilo que ele fez. E muito mais. Alguns estudiosos dizem que Jesus, quando ele fala para Deus: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele estava sendo tentado em buscar um outro meio de trazer a salvação para o povo, que não fosse bebendo do cálice da ira de Deus. Porque eu estava pesquisando um tempo atrás, eu também pensava que esse cálice, quando Jesus fala, se possível for, a parte de mim, esse cálice. Quando eu estudava isso, quando eu lia isso, eu entendia que esse cálice era o quê? Era o sofrimento que ele ia passar após a sua prisão. De ser esmurrado, de ser humilhado, de ser cuspido, de ser açoitado, de ser pregado no madeiro. Eu pensava que era isso o cálice. Mas o cálice não é isso. O cálice não representa isso. Porque se o cálice representasse isso, me fala, de que forma que morreram os discípulos? Os heróis da fé, como que eles morreram? Queimados vivos. E esse cálice, ele foi cheio com todos os pecados da humanidade. E sobre esse cálice que Jesus tomou, veio a ira de Deus. E o único que poderia suportar era o Filho de Deus. Nós não teríamos condições.
nós estávamos perdidos, mas Ele falou: eu vou no seu lugar, eu pago o preço, você não pode, mas eu posso. E quando Jesus fala para Deus: Pai, se possível, mas antes, seja feita a tua vontade. Jesus, ele ora por 3 vezes a mesma oração. Marcos não menciona, mas Lucas menciona que na segunda vez que Jesus ora, o anjo vem e o consola. Lucas, ele menciona, ele descreve: o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue, a tamanha angústia que ele estava sentindo. Você consegue imaginar o peso disso? Quando nós pecamos, vem um peso na nossa consciência, sim ou não? Dói o nosso peito, sim ou não? Agora você imagina isso, de milhões e milhões de pessoas, em cima ou dentro de um coração. E esses milhões e milhões e milhões de pessoas, está eu, está você, está toda a nossa família. A palavra do Senhor, ela prevaleceu. Senhor, que não seja a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O que diz a palavra? Em Isaías 53, 7. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus criadores, assim ele não abriu a sua boca. Veja o que Isaías ele fala. Qual o tempo que Isaías está usando aqui? Passado. Ele foi oprimido. Aqui não diz ele será. Ele foi. Ou seja, nos céus já estava realizado. O preço já tinha sido. Depois que Jesus é entregue pelo Judas, que não faz parte desse grupo do Getsêmani. Lembra que eu falei para vocês? Talvez você fez conta, mas o pastor deve estar fazendo conta errada, porque são 12. Mas eu falei para vocês que o primeiro ficou um grupo de 8. O segundo grupo são 3, 8 e 3 são 11. Sabe por quê? Porque aquele que anda com o inimigo, ou que o inimigo anda nele, não tem vida de oração. Os que foram libertos, alcançados pelo Senhor, têm vida de oração. Os que foram libertos e sarados têm vida de leitura da palavra, tem Bíblia no seu coração. E quem tem Bíblia no seu coração, tem Bíblia na sua boca. Hoje nós vamos orar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Barreiras vão ser desmontadas hoje aqui na sua vida. Se você faz parte do grupo que está tendo dificuldade de ter uma leitura bíblica diária, hoje vai ser quebrado isso na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo ter uma vida de oração. Eu começo a orar e durmo. Eu começo a orar, me dá sono. Eu começo a orar, as palavras somem. Isso vai ser quebrado hoje na sua vida. Pastor, muitas vezes eu estou em algum lugar e o Espírito Santo está bravo no meu ouvido, dizendo para mim falar do amor dele para fulano, ciclano, mas a minha boca trava por causa da vergonha, do medo. Isso não vai mais fazer parte da sua vida. A nossa busca é diária.
A nossa vida de oração, ela é diária. A nossa vida de leitura da palavra, ela é diária. É um alimento espiritual. A gente passa tantas adversidades, tantos problemas. Muitas vezes a gente pensa até em desistir, parar. Mas nunca deixei de ler Bíblia. Nunca deixei de ler Bíblia. Quando surgiam as palavras da minha boca na oração, quando eu estava passando por um tipo de aflição, a minha oração era: Senhor, minha misericórdia. E aí eu orar de novo e falar: Senhor, minha misericórdia. Mas nunca deixei de orar. Jejuar. Eu vi os varões colocando aquilo que Deus colocou no coração deles. Na quinta-feira passada, não, domingo. E o pastor falou assim: ó, vamos jejuar, quem está junto? Eu estava sentado bem aqui, eu levantei a mão. E posso falar uma coisa para vocês? O jejum é hoje, para a glória de Deus. Mas de ontem para hoje, eu sonhando, o Espírito Santo no sonho me falava assim, ó, eu com um pacote que eu acho que era biscoito, que eu ia comer. E ele falava bem assim: é o jejum. E ele falava bem assim: jejum. Eu falei assim: amém, eu vou jejuar. E hoje eu acordei com aquilo bradando dentro da minha cabeça: jejum, jejum. E quando eu estava dentro do carro, eu falei assim: a partir de agora, eu vou entrar no jejum e só vou entregar depois do culto. Mas isso é para a glória do Deus Santo. O Senhor faça na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer. Você não sabe a bênção que é. Doeu cabeça, vista e passou. Teve uma hora que eu estava estudando no escritório, deu uma tremedeira. Tremedeira assim, o PSD aquele tremor. Sabe o que eu fazia? Glorificado seja o nome do Senhor. Isso é porque faz tempo que no jejum, não é? É porque é algo diferente Deus vai fazer hoje aqui. Você pode ter certeza disso, porque Deus ele não faz isso ao meu prazer. Deus ele trabalha em cima de propósitos. Em cima de propósito. O propósito do Senhor, no Getsemane era o quê? Orar e dizer para o Senhor, para o Pai: Senhor, vai doer. Eu vou conseguir olhar para o Senhor virando as costas para mim. Eu vou bradar na cruz. Porque ele sabe. Ei, crucificado, com dor, orando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ei, crucificado, orando. Ei, nós vamos orar. Você vai começar a orar na sua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer naquele lugar. Aleluia, Jesus. A vontade de Deus prevaleceu sobre a vida do seu filho e sobre o seu povo, que sou eu e você. Paulo e Silas, quando eles foram presos, eles não foram presos porque quiseram. Eles não queriam estar na prisão. Mas aprove Deus. Eles tinham tudo para reclamar, para murmurar, sim ou não, para questionar. Mas eles adoraram. Eles glorificaram. E as portas elas foram abertas. Glória a Deus. Lá em João 19, versículo 30, a última frase de Jesus, para a gente finalizar. Jesus disse: está consumido. Essa expressão traduzida do grego
É tetelestai. É um termo contábil que diz: pago integralmente. Eu e você não devemos mais nada. Se Jesus rejeita o cálice, o véu não seria aberto. As nossas dores e enfermidades não seriam levadas por ele. Os nossos pecados não estariam pagos. Ou seja, nós estaríamos na mesma. Então nós temos motivos suficientes de ter uma vida de oração, sim ou não? Isso é se submeter à vontade do Pai. Quando Ele fala que eu preciso orar sem cessar. E a palavra, pastor, eu também preciso meditar na palavra de dia e de noite. Sim ou não? Agora vamos pensar aqui. Vamos hoje, só hoje. O que você fez hoje que estava de acordo com a vontade do Pai? Ou tudo que você fez hoje, ou 90% do que você fez hoje, foi referente aos seus interesses? Só reflete. Como que foi seu tratamento hoje com o seu cônjuge? Foi de acordo com a vontade do Pai? Ou foi segundo a sua vontade? As irmãs, elas podem responder, mas os varões também. Porque quando nós nos submetemos à vontade do Pai, nós fazemos conforme está na palavra. E a palavra, ela gera o que em nós? Vida. A palavra, ela sara. A palavra, ela liberta. E se eu estou me submetendo à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, é isso que eu gero na vida das pessoas, começando com os da minha família. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Olha só o que Jeremias fala no capítulo 15. Versículo 15 e 16. Ele diz, olha só a oração dele. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim e vem em meu auxílio, vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. E elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje, nós podemos fazer essa oração ao Senhor. Estamos comendo mesmo a palavra dele. O Senhor, ele nos conhece. Eu creio que sim. Agora nós podemos fazer igual Jesus. Enquanto uns ficam aqui e outros aqui, ele avança um pouco mais. Pastor, eu estou orando, você pode orar mais. Pastor, eu estou meditando a palavra, você pode meditar mais. Você pode fazer melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele está conosco. E ele nos ajuda.